chama para conversar sobre eleições com o nosso cientista político, Benedito Tadeu César. Benedito, bom dia, Benedito. Bom dia, ouvintes, internautas. Olha, estamos todos nós de ressaca hoje, né? Eu acho que, assim como tu, Tim, houve uma boa parcela, né, dos eleitores, dos analistas, se deixaram iludir pelo entusiasmo, né, das militâncias nos últimos momentos ali do segundo turno da campanha, do segundo turno em Porto Alegre, em São Paulo, em algumas regiões, e ficamos com uma sensação da possibilidade da virada em vários locais. As viradas são sempre muito difíceis. Há um levantamento do Datafolha que mostra que 78% das vezes aquele que sai na frente no primeiro turno vence o segundo turno. Seria muito difícil fazer essas viradas. Até porque, veja, não havia, né, aquilo que a gente insistiu desde o início em Porto Alegre, em várias partes do Brasil, que era a ampliação ao centro, a gente dizia. A necessidade disso e necessidade da apresentação de candidaturas com capacidade de conquistar o eleitor médio. Essa é a grande questão. Enquanto ficamos nessa polarização de direita e esquerda, tá, somente os iniciados se posicionarão. Nós temos um avanço significativo, não só das abstenções no Brasil, que podem ser corretamente atribuídas ao isolamento social da pandemia, mas nós temos um aumento exponencial dos votos nulos e brancos, o que, sem dúvida, é a expressão do desencanto do eleitorado. Nas grandes capitais, a somatória de brancos, nulos e abstenções são superiores aos votos conquistados pelos eleitos. Não só nas grandes capitais, nas grandes cidades. Em Campinas, que me parece que Campinas, no interior de São Paulo, talvez o maior PIB do Brasil abaixo de Brasília, ou seja, uma das regiões mais ricas do Brasil, Campinas teve uma somatória de não votos, né, brancos, nulos e abstenções de 64%. Sabe quais foram os candidatos que foram ao segundo turno em Campinas? O Dario Saad, do Republicanos, e o Rafa Zimbaldi, do PL. Portanto, dois candidatos expressivos, não é? Desses que a grande mídia diz que são os grandes vencedores dessa eleição. Aqueles que a mídia diz que são o centro não extremado. Na verdade, são representantes dos partidos de aluguel, dos partidos de negócios, dos que querem levar vantagem em tudo. São esses que cresceram. Mas veja, mesmo esses não entusiasmam. 64% dos eleitores disseram que não querem saber nem desses, e nem da esquerda, e nem da direita. Nós temos que conquistar os corações e mentes daqueles que são os isentões, daqueles que é o eleitor médio, daquele que trabalha o dia a dia e que quer simplesmente poder viver bem. Enquanto as esquerdas não entenderem isso, ficarão fazendo campanhas, se iludindo e chorando depois. O Bené? Sim. Permite Só para concluir, Tim, veja,
há uma grande vitória nessas eleições. O fato de o povo das esquerdas ter despertado e saído para as ruas. Isso precisa ser transformado numa disposição de trabalho, de aproximação com o povo. Lula soube muito bem fazer isso, mas ele só conseguiu fazer isso quando ele teve junto a genialidade do política do Zé Dirceu. Por isso o Zé Dirceu foi abominado, tanto pela esquerda tradicional quanto pela direita raivosa e pelo aparatique institucional. Tá? Eu quero destacar uma coisa, só para concluir. Os percentuais de votos que as esquerdas conquistaram nas capitais, vamos pegar São Paulo e Porto Alegre, foram exatamente os mesmos que eles conquistaram no segundo turno de 2018. Não foram derrotados, continuam como estão. E daí é preciso se recompor para voltar na sua plenitude. Diga, Tim. Eu estou aqui pensando e ia chamar a atenção a necessidade de a gente explicitar bem a diferença, e os filósofos políticos são como isso. Uma coisa é ação, outra coisa é ativismo ou atividade. A ação é a atividade que traz algum resultado, como o que você fala. Não basta reproduzir os votos de eleições passadas. Nós temos que ter um ativismo que se converta numa ação de multiplicação desses votos. Sou pena de nós ficarmos segmentados, como, aliás, grande parte da Europa Ocidental ficou durante muito tempo, né? Outra coisa que eu ia te perguntar é se essa abstenção, que significa, na prática, uma decisão do eleitor brasileiro em praticar o voto facultativo. Você acha que está na hora de se discutir essa questão ou rediscutir o voto obrigatório no Brasil, Benedito? Sim, eu tenho dito isso há algum tempo. Na verdade, nós já temos o voto facultativo no Brasil. E cada vez mais. Isso, veja, por uma decisão do TSE. Tá? Quer dizer, os tribunais, a justiça brasileira se tornou legisladora. A justiça brasileira decidiu que a cláusula de barreira não podia ser adotada, mesmo com o Congresso tendo instituído. O TSE, nessa eleição, criou um aplicativo para as pessoas justificarem o voto. Quer dizer, não há mais voto obrigatório. Né? E talvez isso seja um fato que explique os erros, ou pelo menos parte dos erros das pesquisas eleitorais. Como o voto é obrigatório no Brasil, os institutos de pesquisa não perguntam para os entrevistados se ele pretende ou não votar. Né? E aí entrevista todo mundo, mesmo aqueles que não irão votar. Né? E aí, como você tem quase 50% do eleitorado que não comparece, o resultado só pode dar errado. Agora, salutar o voto obrigatório, o voto facultativo? Eu, sinceramente, não sei, Tim. O voto obrigatório faz com que o eleitorado de mais baixa renda, né, aquele que tem mais dificuldade para justificar o voto, compareça para votar e possa expressar a sua opinião. Se nós ficarmos só com... Eu realmente não tenho posição formada. Tá? Se nós ficarmos só com os politizados, entende? Aqueles que têm, né, a consciência da necessidade da participação eleitoral, nós vamos ter um voto talvez de qualidade melhor, né, se é que isso existe, mas nós vamos estar fortalecendo a alienação, né, política eleitoral das parcelas mais necessitadas da população. As pessoas reclamam muito, dizem que os pobres vendem votos e tal. Eu sempre fui da opinião
de que se o Estado não se faz presente, o sujeito não tem nenhuma entusiasmo de votar e não se reconhece nos políticos. Acha que são todos iguais. Então, quando alguém vai lá e oferece alguma vantagem para ele, ele agarra aquilo, porque sabe que se ele não pegar aquilo, ele não vai pegar, né, benefício nenhum depois. Então, isso para mim é um trabalho muito árduo, que tem que ser encarado e precisa ser encarado pelas esquerdas. Entende? No Sim. Rio, por exemplo, nós tivemos o PAS, uma cidade grande, né? O PAS teve 1.600.000 votos, abstenções 1.700.000. Isso se reproduz em várias cidades grandes brasileiras. Sim. O Rio, o não voto no Rio, chegou a 54%, Tim. As abstenções, como tu disseste, 1.720.000, enquanto o PAS teve 1.629.000. Em São Paulo, Tim, em São Paulo, tá? O Covas se elegeu com 3.589.000 e poucos votos. Desculpa, o não voto foi de 3.589.000 e o Covas fez 3.169.000 votos. Quer dizer, tem alguma coisa aí que eu acho que temos que discutir no Brasil. Não se trata de ter opinião pronta, mas eu acho que temos que colocar na mesa de conversa essa questão. E para a esquerda, eu acho que mais do que nunca, isso que você chama a atenção, né? Eu acho que ela tem que refletir um pouco sobre uma diferença que foi quase sagrada para grande parte da esquerda durante muito tempo. É a separação entre o que é tática e o que é estratégia. A estratégia tem muito que ver, quase muito que ver, com o conceito de utopia, né? Onde nós queremos chegar algum dia, mas não conseguiremos, como diz o Galeano, chegar sem trilhar um caminho. E essa dificuldade que a esquerda latino-americana, grande parte da esquerda, eu diria que até em outras partes do mundo também tem, de separar o que seriam as tarefas imediatas que nos permitem acumular forças para chegarmos a postos mais avançados em direção a uma estratégia final. A esquerda tem uma grande dificuldade e tem que ver com o que você dizia, né? Nós reafirmamos nos processos eleitorais as nossas convicções, confundindo um pouco que a nossa filosofia política com a ação política que se exerce num campo que é o universo de eleitores, que é muito vasto. Mas já são 9 horas, então, Benedito, suas palavras aí finais de avaliação desse domingo triste para nós. Olha, eu acho, Tim, que a gente não tem que esmorecer, tá? Não foi derrota, tá? Nós não vencemos as eleições, tá? Mas nós mantivemos o nosso percentual de votos no Brasil todo, tá? Perdemos postos de mando, sem dúvida, mas mantemos a nossa capilaridade, tá? Em Porto Alegre, as esquerdas não iam ao segundo turno desde 2012, porque se dividiam, tá? Agora, continuaram divididas, mas Manuela conseguiu aglutinar os votos, tá? Foi ao segundo turno e tivemos um crescimento aqui, somando, né, do voto dela no primeiro para o segundo turno, de 15 pontos percentuais e, considerando todas as esquerdas, um crescimento de 5% nas eleições locais, que colocou um pouquinho abaixo das eleições de 2018. Eu acho que é um bom desempenho, tá? Eu acho que Manuela tem que estar contente e eu acho que as esquerdas em geral precisam parar de transformar em derrota aquilo que de fato é vitória. Bom dia, democracia. Volto amanhã junto com o time. Ok, muito obrigado, Benedito.